Olá, tudo bem? Estamos chegando à reta final da nossa disciplina Técnicas de Atendimento ao Público. Foram 2 semanas. A primeira semana, relembrando, vimos os conceitos importantes para desenvolver as técnicas de atendimento ao público, conceitos relacionados à qualidade, área de serviços e habilidades necessárias para quem escolheu esse segmento como atuação profissional. E agora, na nossa segunda e última semana, nós vamos trazer esses conceitos para a prática. O objetivo é que ao final dessa semana você seja capaz de propor uma política de técnicas de atendimento ao cliente. E acredite, você será capaz disso. O nome da nossa segunda competência significa esclarecer e direcionar os usuários com relação às suas dúvidas quanto aos serviços e produtos oferecidos pela empresa. Observe que existem 2 palavras estratégicas nesse nome. O primeiro, esclarecer os clientes. E o segundo, direcionar os clientes com relação às suas dúvidas. Quando nós nos referimos a esclarecer os clientes, nós vamos trazer para a nossa atuação profissional a responsabilidade de satisfazer a necessidade do cliente. E quando for direcionar o cliente, nós estamos passando para outro setor, outro funcionário, essa responsabilidade. E aí a organização agora exerce um papel fundamental. Significa fazer com que todos os funcionários da mesma organização estejam trabalhando de forma integrada. Um conheça um pouquinho o trabalho do outro. Estamos falando da visão sistêmica, da visão do todo, a visão global. Sempre que falamos de visão sistêmica, 2 palavras também são importantes esclarecer. Especialista ou generalista. Esclarecemos que visão sistêmica é necessário ter a visão do todo, a visão global da empresa. Mas será que todos os funcionários precisam ter a visão global da empresa? E os especialistas? Quando nós falamos especialista, significa que o funcionário é o detentor maior daquele conhecimento. Ele conhece a sua função, o seu setor, a sua atividade com muita segurança. Ele é um especialista. O generalista é aquele funcionário que conhece um pouco de tudo. A característica do generalista é mais comum encontrarmos nos gestores, pois estes precisam se conhecer um pouquinho de cada setor. Mas como desenvolver a visão sistêmica? E ela é necessária, de fato, para todos os setores? A resposta é sim. Ou seja, hoje o que o mercado espera de quem atua em qualquer organização, e em particular nas organizações que prestam serviços, como as bibliotecas, espera que os funcionários sejam especialistas, conheçam as suas funções, como, por exemplo, quem trabalha na função de referência, quem trabalha na função de circulação, quem trabalha com a função de repografia, de reprodução. É necessário ser um especialista nessa área. Quando a gente se refere ao generalista, cabe à organização promover esse pequeno conhecimento sobre as outras áreas. Por quê? Na maioria das vezes, o seu trabalho exerce uma influência no trabalho de um colega de outro setor. E lembre-se que o nome do tópico da nossa competência significa direcionar os usuários para esclarecer as suas dúvidas. Então, quando surgir um determinado cliente, um determinado usuário que eu não possa atender, eu preciso passar bastante segurança para que ele possa ser atendido em outro setor, o setor responsável por aquele esclarecimento. Resumindo, para não complicar muito para vocês, o que é esperado? Que a gente tenha a capacidade de ser um generalista, conhecer um pouco da organização, sem abrir mão de ser um especialista, de conhecer a fundo a atividade que nós escolhemos para atuar. Na sequência da nossa competência, para finalizar essa segunda semana, está sendo proposto para você a capacidade de implantar uma política de técnica de desenvolvimento ao público. E aí, a partir de agora, nós vamos trazer uma série de tópicos já apresentados, tanto na primeira semana quanto nessa segunda semana. Um grande desafio para quem atende o cliente seria identificar as necessidades do meu cliente e, mais do que isso, quais os desejos do meu cliente. Identificar as necessidades, podemos dizer que é relativamente mais fácil. Por quê? Lembre-se que na primeira semana nós falamos sobre isso, aquelas necessidades explícitas, aquelas que o nosso cliente descreve.
Eu espero encontrar em um determinado produto, em um determinado serviço, tais características. Ou seja, nós temos a ajuda do cliente para atender às suas próprias necessidades. E com relação aos desejos? Aí é mais difícil. No entanto, aquelas habilidades que também trabalhamos no início da nossa disciplina, habilidades como, por exemplo, comunicação e expressão, será fundamental para poder identificar quais são os desejos não revelados do meu cliente, do meu usuário. O nosso caderno tem um interessante exemplo, especificamente dentro das bibliotecas, onde um usuário se dirige ao atendente pedindo um livro. Só que ele não especifica o livro, ele não especifica uma área mais detalhada. Ele se dirige ao atendente da biblioteca e diz: você pode me orientar um livro de marketing? Nós sabemos que na área de marketing existem dezenas de títulos e muitas áreas específicas. E aí, sabiamente, o atendente da biblioteca faz perguntas para identificar, além da necessidade dele, que ele já descreveu, marketing, mas que desejo ele quer alcançar com aquele livro. Então o atendente diz: tem alguma área específica na área de marketing que o senhor tem interesse? Ele diz: sim, claro, marketing digital, que é para o meu trabalho sobre redes sociais. Observe que se o atendente não fosse comprometido com a sua função, ele iria buscar um livro qualquer de marketing que talvez não trouxesse o que o cliente desejava. Então, utilizar perguntas certas, perguntas específicas, vai conseguir extrair mais do que a necessidade do cliente, e sim os seus desejos. Nós estamos nos aproximando do final da nossa disciplina, não só dessa segunda competência. E durante toda a nossa disciplina, nós lançamos um desafio para que você seja capaz de propor, de elaborar, de desenvolver uma política de atendimento ao cliente. Nós vamos agora resgatar uma série de informações, de conteúdos e conceitos trabalhados que vão auxiliar nessa implantação. Vamos lá. Primeiro conceito, primeira informação relevante para se implantar uma política de qualidade no atendimento. Conhecer o seu público. Estamos falando agora especificamente das bibliotecas. E esses espaços, eles têm muitas vezes públicos específicos. Pode ser uma biblioteca infantil, pode ser uma biblioteca universitária, pode ser uma biblioteca pública. Ou seja, cada espaço desse vai ter um público-alvo. E para que a gente possa atender esse público-alvo da melhor maneira possível, é preciso mapear quem é o meu público. Quando isso for feito, as demais ações vão facilitar a implantação dessa política. Na sequência, nós não podemos esquecer das instalações físicas. Imagine que nós tenhamos uma política de qualidade de atendimento muito bem desenhada. No entanto, as instalações físicas não ajudem, como, por exemplo, espaços não bem iluminados, com ruídos, sem uma ventilação adequada. Fica difícil atestar os serviços prestados nesses ambientes como de qualidade. Ou seja, reforçando, o espaço físico será fundamental para que se perceba a qualidade de atendimento. Conhecimento da biblioteca como um todo, objetivando facilitar o atendimento ao usuário, sempre que necessário direcionar os caminhos certos. Todos os funcionários devem conhecer um pouco de tudo. E um grande desafio para que a gente possa implantar essas políticas com muito sucesso. Trabalhar com a pessoa certa. Escolher funcionários devidamente qualificados para trabalhar com o público. Antes de prosseguir, eu gostaria de convidá-los para assistir um vídeo extremamente interessante que fala sobre seleção de pessoas. Como encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Vamos assistir. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Either brushed. If you look good, you feel good.
Hi. Hello. How are you? Rins Manara. Okay, Yes. Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, he's back. Okay, he's okay. Okay. O que você achou desse vídeo? Eu particularmente achei esse vídeo fantástico. Ele retrata com perfeição como encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Se você observar, várias das habilidades e competências que nós apresentamos ao longo da nossa disciplina estão presentes nesse candidato. Por exemplo, comunicação e expressão. Durante o vídeo, o entrevistador pergunta como as pessoas costumam ver este candidato. E ele responde que as pessoas o veem como uma pessoa entusiasmada. E o entrevistador, quase que interrompendo, pergunta: você está me entusiasmando agora? E ele diz que não. Ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Então a habilidade de comunicação dele foi colocada à prova. Ele não hesitou em falar a verdade, mesmo que não fosse tão bom para ele naquele momento. Proativo, ele foi bastante. Resiliente, na hora que surgiu uma dificuldade, uma simulação de incêndio, ele não pensou duas vezes. Ele puxou para si a responsabilidade de ajudar. Não? Todas as habilidades, elas são fundamentais para encontrar a pessoa certa para o cargo certo. Então, essa etapa para implantar uma política de qualidade do atendimento vai ser fundamental encontrar a pessoa que seja feliz no trabalho, que gosta do que faz. E claro, nós sabemos que hoje existem muitas empresas ajudando, facilitando para que o funcionário se sinta feliz no ambiente de trabalho. Quando a gente às vezes aceita um emprego apenas pelo salário ou pelos benefícios, é sinal que precisamos ter atenção. Mais do que encontrar um salário certo ou benefício interessante, o que mais impacta na hora de encontrar a pessoa certa para o cargo certo é se identificar com a atividade daquela empresa.
O salário é importante, os benefícios são importantes, claro que são. No entanto, para que o cliente final, para que o usuário perceba que todo o serviço prestado foi de qualidade, um fator fundamental será a satisfação do próprio funcionário. O que as empresas chamam do cliente interno, nós estamos nos referindo desde o início da nossa disciplina sobre o cliente externo, a satisfação do cliente externo. E a satisfação do funcionário será fundamental. E funcionários satisfeitos entregam serviços e produtos que atendem à necessidade dos clientes. Assim, estamos concluindo a nossa disciplina Técnicas de Atendimento ao Cliente. Claro que são muitos desafios, são muitas informações. Antes de finalizar, eu preciso passar uma orientação, não menos importante do que tudo que já foi falado até agora. Não há um modelo padrão, não há uma receita de bolo para se entregar uma política de técnicas de atendimento ao público, ao usuário. Devemos respeitar o município, o local, a região, a empresa. A proposta dessa nossa disciplina foi conhecer de forma geral quais são os fatores determinantes para se implantar. A partir do conhecimento destas informações, solicito que você analise e procure adequar quais dessas informações serão mais relevantes para o meu local de trabalho, para a minha biblioteca em particular, se você já atua nesses espaços ou se pretende atuar, que faça uma leitura muito particular, muito específica e que os conhecimentos aqui trabalhados possam ser adaptados para entregar esse serviço com a melhor qualidade possível. Finalizando nossa disciplina, deixo um grande abraço a todos. Reforço, não deixe de utilizar os demais instrumentos que estão à disposição no ambiente virtual, além das videoaulas, o seu caderno, a nossa sala de bate-papo e os fóruns. Desejo a todos grande sucesso e foco na satisfação do cliente. Grande abraço a todos.